Bom dia, criançada! E aí, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. É, Estamos aqui novamente para mais uma aula. Então, vamos dar início. Primeiramente, se esperta. Sei que você pode estar nessa manhã ainda com um pouquinho de sono, mas levanta assim, ó. Levanta sua mão assim bem alto. Estica assim, joga para um lado, joga pro outro, joga toda a preguiça para fora e vamos lá, beleza? Bom dia, a gente vai estar começando hoje aqui mais um dia de aula e a gente vai ter ali na nossa sequência didática da apostila que vocês pegaram lá na escola, nós teremos uma única atividade para o dia de hoje, tá bom? Que atividade será essa? Será justamente sobre o conhecimento das plantas. Então, no primeiro textinho, a gente lá em cima está escrito primeiro o título está escrito assim: as plantas, olha. Você consegue já identificando algumas letras, né? Então, lá em cima está escrito as plantas. Bora tentar ler juntos aqui esse pequeno textinho que está aí. Está escrito assim, olha: o conjunto de plantas de uma região é chamado de flora. As plantas também são seres vivos. Veja como elas são diferentes umas das outras. Então, a gente vai conseguir observar que não existe apenas um tipo de planta, mas existem vários tipos de plantas. Quais são as plantas que vocês mais gostam, crianças? Vocês têm alguma plantinha em casa? Quem tem algum cacto? Quem tem alguma plantação, sei lá, uma hortinha aí na sua casa, tá bom? Então a gente costuma a ter, às vezes no quintal de casa, alguma planta frutífera também, né? Que dá fruto. Então existem vários tipos, várias espécies de plantas. Mas se a gente pensar assim, professor, as plantas elas são seres vivos? São, elas são seres vivos. Professor, as plantas respiram? Respiram. Elas têm um processo de respiração semelhante ao nosso, mas elas não têm um nariz igual ao nosso. Professor, as plantas comem, elas se alimentam, mas elas não se alimentam que nem a gente, elas não têm uma boca que nem a gente, né? Então, são seres vivos iguais a nós, só que elas possuem outras características diferentes das nossas e, como eu falei, existem vários tipos de plantas. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um cactozinho. O cacto, ele é diferente de uma goiabeira, por exemplo. Entende? Então, a gente vai pensar assim, olha, aqui na figura que vocês vão ter ao lado, vocês vão ter quatro tipos de plantas aí demonstradas para vocês. A primeira ali, olha, são as árvores. As árvores que normalmente possuem caule, que normalmente algumas dão frutos. Então, essas árvores aí estão sendo identificadas para vocês, vocês conseguem encontrar onde? Onde vocês já viram árvores assim nesse porte? Ah, professor, eu tenho árvore no quintal de casa. Eu tenho, deixa eu ver, um pé de jambo no quintal de casa. Eu tenho uma mangueira. Então a gente observa que ela tem um caule e ela tem uma copa. Então a gente vê isso e denomina ela de árvore. Agora a gente vê umas flores. Professor, eu tenho flores no quintal de casa. Minha mãe planta rosa, ela tem uma roseira. Ah, minha mãe tem, deixa eu ver, um, uma orquídea no quintal de casa. Ah, minha mãe tem uma tulipa. Ou então até mesmo eu, professor, eu gosto muito de planta, mas cuido lá e tenho um bocado de planta com flores lá em casa. Essas plantas com flores a gente também chama é, de plantas ornamentais, tá bom? Porque elas servem para ornamentar. O que é ornamentar, professor? É deixar bonito um espaço. Então, quando a gente tem flores, a gente utiliza elas para deixar um espaço, um lugar bonito. Tipo, se você vê na frente de alguma casa um jardim assim com várias flores, então aquele jardim foi colocado ali para deixar aquela frente daquela casa muito mais bonita, entendeu? Então a gente já viu ali que existem as árvores, que existem as flores que servem para ornamentar.
Mas também nós temos as gramas, né? Nós temos a grama, nós temos aquilo que a gente chama de mato, erva daninha. Então, essa grama, esse mato, ou como a gente também chega a falar de erva daninha, ela tem alguma utilidade? Tem também. É o capim que também alimenta, é o pasto, né? Que também alimenta a produção, a vaca, o boi, a cabra, o bode, eles também chegam a se alimentar do capim, da grama, né? E a grama, assim como as flores, elas também servem elas têm esse objetivo de ornamentar, de deixar bonito. Quando você vê aquela grama verdinha, bonita, não dá vontade de se jogar, de brincar. Então, na sua casa tem grama? Não, professor, na minha casa não tem grama, sei lá, ou então na minha casa é tudo lajotado, na minha casa é tudo com cimento, ou na minha casa eu não tenho grama, mas nasce de vez em quando um matinho que eu vou lá e arranco. Então você já percebe que existem características diferentes. Um mato ali é diferente de, por exemplo, uma roseira. E uma roseira é diferente de uma mangueira. Então existe essa diferença entre a variedade, as várias espécies de plantas, ok? E nós também temos aqui o último desenhozinho. Qual é o último desenho ali? São as verduras. Ah, então e aí? Quem gosta de alface? Hein? Quem gosta de couve? Ah, brócolis. Isso aí, que bom que vocês gostam. A gente, hoje em dia, tem valorizado, né, a nossa salada. Quando a gente tem uma salada, eu espero, eu tenho certeza que você gosta de comer uma salada, porque a gente vê que isso faz bem para nossa saúde. Então, se a gente se alimenta, tiver uma boa alimentação, a gente vai crescer forte, saudável, não é? Então a gente tem procurado entender a importância dessa variedade de espécies de plantas e saber que algumas também servem para a nossa alimentação, como a questão das verduras. Que outras plantas que são verduras que vocês conhecem? Diz aí. Ah, qual mais? Qual mais? Vamos lá, a gente falou do alface, falamos daqui couve, né? O cheiro verde, a gente come cheiro verde? Come também, né? A gente come lá aqui. No caso, o nome dele é coentro. Coentro. O cheiro verde normalmente a gente chama quando tem aquela junção, né? Da salsinha, da, da chicória. Então tem a salsa também. E várias outras verduras que a gente pode estar trazendo para nossa alimentação. Só que sempre cuidando, lavando direitinho para que elas não possam ter nenhum tipo de micro-organismo que cause mal para o nosso sistema, viu? Então, vamos recapitular aqui. Nós vimos hoje aqui que existe uma variedade, não é só um tipo de planta, existem vários tipos de plantas. Da mesma forma, existem vários tipos de árvores, vários tipos de flores, vários tipos de grama, não existe um único tipo de grama. E existem vários tipos, várias espécies de verduras. Então a gente tem essa compreensão hoje nessa aula que as plantas elas são diversas, elas são variadas. E hoje a nossa atividade vai ser bem simples, bem facilzinho para essa aula do caderno de sequência didática. O que eu vou ter que fazer, professor? Você vai ter que pintar. Tente pegar um lápis de cor aí na sua casa e tente pintar bem bonito essas 4 figuras das árvores. Como é que você acha que é o caule? Que cor é o caule de uma árvore? Você vai pintar lá bonitinho. Como é a copa de uma árvore? Qual é a cor da copa de uma árvore? Que a copa são as folhas. Tudo bem? Então você vai pintar lá as folhas. Qual é a cor de uma folha? E uma planta? Qual é a cor da flor? Qual é a cor das flores? Mas a flor, ela também não vai ter ali um pequeno caule, ela não vai ter ali folhas também, vai. Então você vai ali e vai pintar também. A grama, qual é a cor da grama? E das verduras? Então você vai pintar bonitinho aí e vai estar me tirando uma foto, pedindo pro seu pai, tira uma foto aí pra gente, pai de mim fazendo, mãe de mim fazendo essa atividade e me envie, ok? Eu vou estar aguardando, mas agora, a gente vai também, da mesma forma que a gente fez na aula passada, a gente vai estar agora
acompanhando a atividade do livro também, tá bom? Então eu te convido a pegar o seu livro lá de língua portuguesa. Na próxima semana, segunda-feira, a gente já vai estar pegando o livro de matemática, tá bom? Pra gente estar fazendo um revezamento com algumas outras disciplinas. E logo em seguida, ciência, geografia. A gente vai estar interagindo aqui, crianças, porque a gente não pode parar. O mundo todo parou, né? Foi complicado essa situação da pandemia, mas a gente não pode parar, tá bom? Pegou lá o seu livro de língua portuguesa? Se ainda não pegou, aperta pause aqui e vai lá buscar. E corre aqui, vamos lá. Então, beleza, criançada. Terminamos a nossa sequência didática hoje. E a nossa aula hoje aqui no livro está lá na página 55. Abre aí na página 55. E a gente vai estar aqui hoje tentando recapitular um pouco daquilo que a gente trabalhou na aula passada. Tá bom? O que foi que a gente trabalhou na aula passada? Vocês lembram o que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos? Não lembram? Então beleza, a gente vai olhar aqui para essa imagem e vai tentar entender o que esses dois personagens aí estão fazendo. O que vocês acham que eles são? Ali, é um pai e uma filha, né? O que eles estão fazendo? Eles estão caminhando? Eles estão jogando futebol? Não, né? Eles estão fazendo o quê? Estão fazendo algum bolo. O que eles estão fazendo? Pelo que tem ali em cima da mesa, tem ovos, podem estar fazendo biscoitos, podem estar fazendo sei lá, uma torta, um empadão. Então, a gente vai estar trabalhando aqui algumas questões e a gente vai estar tentando dialogar. Eu vou perguntar e você tenta responder aí, tá bom? É importante que você me ajude nesse processo aí. Então, o que a imagem de acima retrata? Isso está lá na página 55, tá bom? Isso é só pra gente dialogar, você não precisa escrever nada aí, tá bom? Só pra gente tentar conversar e interagir. O que a imagem acima ela retrata? Ela retrata o quê? O que você acha? Fala aí pra mim. Isso aí. Um pai e uma filha fazendo alguma receita, né? A criança da imagem está acompanhando um adulto, por quê? Por que é importante quando a gente vai fazer alguma coisa na cozinha estar acompanhado de um adulto? Por quê? Porque tem alguns objetos lá que são perigosos. Quais? Sei lá, uma faca, o fogão. Então, existem objetos ali que são perigosos para que uma criança fique utilizando. Então, o ideal, o certo, é ter sempre um adulto acompanhando a criança quando ela for fazer alguma receita na cozinha, tá bom? O que você acha que eles estão preparando ali? A gente já tinha conversado ainda há pouco, né? Sei lá, pode ser um bolo, pode ser... O que mais você acha que pode ser? Isso aí. Pode ser também. Pode ser uma receita de um biscoito, uma torta, um empadão. E bora lá pra quarta ali, ó. Você costuma ajudar no preparo de alimentos em casa? Em caso afirmativo, como? Me diz aí, você costuma fazer alguma comida em casa? Você já frita em um ovo na cozinha? Você já faz algum bolo? Você já faz um feijão, um arroz? Pois é, você já faz essas coisas? Mas você faz sozinho ou você faz acompanhada? Hein? Rapidinho. É isso aí, criançada. A gente precisa ter esse acompanhamento de um adulto, tá bom? Então a gente não pode estar fazendo essas coisas sozinho porque vocês ainda são muito crianças pequenas, ainda são bem pequenos e ainda têm dificuldades ainda de fazer essas coisas sozinhos. E é perigoso. Então, para a segurança de vocês, é muito importante que qualquer coisa que vocês possam fazer na cozinha, vocês tenham o acompanhamento de um adulto, tá bom? E sei lá, a gente vai fazer um bolo. É importante você fazer um bolo não sozinho, mas faz aí um bolo com seu pai, com sua mãe. E isso junto, essa interação entre vocês vai ser muito legal, tá bom? Observe o texto na página seguinte. Você sabe dizer para que usamos texto como esse? Você já viu um texto como esse? Ou já viu algum texto parecido? Vocês lembram da aula passada que nós trabalhamos uma receita, né? Então a aula dessa semana vai ser justamente trabalhando uma receita também.
uma receita de salada de frutas, só que uma outra receita. Essa aqui tem algumas coisas mais difíceis até, tá bom? Aí você fica a dica aí também para caso você tiver essa disponibilidade aí com seus pais, tiver condições nesse momento de estar fazendo essa receita, ter essa interação entre a família vai ser muito legal, tá bom? Esse texto, lá abaixo tem um textozinho assim, olha, do lado tem o rosto de uma mulher. A gente vai estar lendo esse texto juntos, tá bom? Então vamos lá, diz assim: o texto que você vai ler na página seguinte é da nutricionista e escritora Maria Luísa Pet. Ele foi publicado no livro Lugar de Criança é na Cozinha e na página da internet da autora. Aí lá abaixo está escrito assim, Maria Luísa Pet em 2015. E ali do lado, no cantinho, está o rosto dela, quem é a autora da receita que nós iremos ver a seguir. Então, vira a página do seu livro. Na próxima página, a gente vai estar vendo bem aí, olha, Criança na Cozinha. É uma receita que ela fez que está disponível lá na página dela, tá bom? Então, o nome da receita, lá naquela tarja rosa, tem uma tarja rosa lá em cima, tá escrito assim, olha. Salada de frutas dentro da fruta. É o nome da receita dela. É uma salada de fruta um pouco mais difícil. Então, fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer essa receita também, está aí disponível, tá bom? Tá, é bem no livro de vocês, na página 56, ok? Então, os ingredientes. Vocês lembram lá que a primeira... o primeiro item são os ingredientes. Então, abaixo lá daquela tem uma tarja azul, está escrito assim, ingredientes. Abaixo, a gente vai ter ali, ó, a lista deles. Aí, primeiro, ó, manga, uma unidade pequena. Ameixa preta, 2 unidades. Kiwi, 2 unidades. Maçã, 1 unidade. Goiaba, 1 unidade. Laranja, 6 unidades. Após os ingredientes, vocês lembram o que é que a gente tem? Nós temos o modo de preparo. Isso aí, muito bem. O modo de preparo. Lá abaixo está escrito assim, ó. Peça para um adulto fazer um corte no fundo da laranja para que ela pare em pé. Então, vai fazer um corte no fundo da laranja para que ela pare em pezinha, ok? Pique muito bem todas as frutas. As demais frutas vai ser cortada bem picadinha. Com a ajuda de um adulto, esprema as laranjas e reserve as cascas. Então tem que separar as cascas e espremer a laranja. Acrescente o suco de laranja, as frutas picadas e misture bem. Coloque um pouco mais da metade do suco da laranja na salada de frutas e misture bem. Se colocar todo o suco, as tigelinhas feitas com as cascas transbordarão. Encha as metades da laranja com a salada de fruta e sirva. Que no caso é para utilizar a própria casca da laranja como recipiente para se colocar a salada de fruta. Olha, muito legal. Ainda não tinha lido completamente, tinha só visto por alto essa receita, mas bem bacana, uma ideia legal. Só eu acho que deve ser difícil. Então bora aqui, já abre aí na página 57, do lado da receita, né, crianças? Só ajeitar meu rostinho aqui. Ficou feio, né? Tô aqui no... Achatou minha cara. Então vamos lá. Página 57. Com que objetivo... Olha aí, ó. Com que objetivo o texto foi escrito? O que pensou sobre a utilidade? Essas perguntas são apenas para a gente conversar, tá bom? Então, qual é o objetivo de uma receita? A gente já tinha conversado na aula passada sobre qual é o objetivo de uma receita. O que é? O que você acha? Qual é o objetivo dessa receita aí? Com que objetivo? Para quê? Para quê? Fizeram um texto de receita? Para quê? Justamente para ensinar a fazer a salada de frutas, né? Para instruir,
para direcionar, para ajudar a gente a entender como se faz uma salada de frutas, tá bom? Primeiro dando os ingredientes e abaixo o modo de preparo, as instruções de como fazer. O que você pensou sobre a utilidade de texto como esse se confirmou? Então, você pensava que a receita ela servia para isso, para dar essa direção para a gente de como fazer, para nos orientar do que fazer? Então, se você já pensava isso, sua ideia se confirmou aqui, né? Então vamos aqui para a terceira questãozinha ali, ó, balãozinho de diálogo. Você já viu ou já utilizou textos como esse em seu dia a dia? Em caso afirmativo, comente onde. Você já fez algum tipo de receita? Hein? Quando foi que você já fez algum tipo de receita aí? Já utilizou alguma receita com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu responsável aí? E a quarta ali, o quarto balãozinho de diálogo diz assim: onde esse texto foi publicado? A gente viu lá que foi publicado onde? No blog dela, né? No blog da autora lá da receita. Então, antes de mais nada, além, como eu já havia comentado na aula passada, além da receita que a gente pode ter para fazer algum alimento ou alguma refeição, a gente também tem as receitas, né? Que são receitas dadas por médicos. Eles dão instrução de um determinado remédio. Ó, você tem que tomar determinado remédio X. Ah, tem que tomar paracetamol, por exemplo. E o paracetamol você tem que tomar de 8 em 8 horas. Ele dá a instrução de como usar. Ah, e além de usar de 8 em 8 horas, você tem que beber com água ou beber com leite. Ou tem que ser depois da refeição, antes das refeições. Então, em uma receita é dada uma instrução do que fazer e de como fazer, ok? Então vamos lá. Onde mais podemos encontrar textos como esse? Marque um X. A gente tem texto como esse em jornais? A gente tem receitas lá no texto em jornais? A gente tem textos como esse em livros de receitas? Yes, né? A gente tem textos como esse lá em revistas de culinária? Também temos, isso aí. Nós temos textos como esse lá em gibis? Lá em gibi a gente tem texto como esse? Não, né? E aí a gente já não marca, a gente marca somente onde tem. Próxima atividade aqui, olha. Pinte os quadrinhos que contêm ingredientes da receita. Diz aí, quais são os ingredientes da receita? Você vai lá para a receita, vai identificar lá quais são os ingredientes que existem lá e ver quais são que tem. Tem goiaba lá na receita? Tem, né? Então você já marca lá. Tem morango na receita? Ah, tem kiwi? Tem uva? Tem maçã? Tem manga? Tem laranja? Tem ameixa preta? Tem banana? Aí você vai descobrir lá quais desses ingredientes que tem aqui que estão lá na receita. Vai voltar aqui e vai pintar eles ou só circular, tá bom? Para que servem os números que acompanham os ingredientes? Para que servem aqueles números? Primeiro quadradinho está escrito assim, olha. Para indicar a quantidade necessária de cada ingrediente. É para isso? Se for, você já marca um X lá. Para indicar o tempo de preparo de cada ingrediente, já não é essa opção, né? Então, criançada, a gente finaliza por aqui e obrigado por terem tido esse momento de atenção aqui na aula, pela participação de vocês. Espero, como eu sempre falo, né, que vocês continuem se cuidando, continuem bem e aguardo ansiosamente o nosso retorno às aulas para que a gente possa estar junto novamente, para que a gente possa ter nossa normalidade devolvida. Eu quero minha rotina de volta. Então, a gente precisa desse contato, né? Então, eu espero o feedback de vocês, espero que vocês me deem um retorno. Eu espero, mandem lá foto lá, mandem, peça pro papai, pra mamãe tirar uma foto de você aí e jogar lá no grupo, tá bom? Vou ficar muito feliz mesmo de ter esse retorno de vocês. Fiquem com Deus, amo vocês, até mais. Tchau, tchau.